Lucas, capítulo 4, do versículo 14 até o 30. Eu farei a leitura integral desse texto. Vamos ler e ouvir com atenção a palavra de Deus. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque agora podemos parar um momento para refletir sobre ela. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O versículo 14 começa dizendo que Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Semanas atrás, talvez alguns meses atrás, nós refletimos no capítulo 3, tivemos a mensagem baseada lá no batismo de Jesus, dos versículos 21 e 22, e nós vimos no versículo 22 do capítulo 3 que o Espírito desceu sobre ele ali enquanto ele estava sendo batizado. E a partir de então, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Observe aí no capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então o Espírito Santo vem agora conduzindo a pessoa de Jesus Cristo na missão, no ministério que ele tem a desenvolver. E logo depois dele ter vencido as tentações, que terminaram aqui, a narrativa terminou no versículo 13, depois de vencer as tentações, ele então agora é conduzido pelo Espírito no início do seu ministério público, por isso Lucas faz questão de pôr esse detalhe. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. A Galiléia era a região ao norte de Israel, onde estava lá a cidade de Nazaré. Nazaré foi a cidade onde ele cresceu, onde ele foi criado, ele se desenvolveu, ele trabalhou. Era a família dele, um povoado pequeno que ficava num monte elevado, cerca de
350 a 500 metros acima do nível do mar da Galileia. Provavelmente, depois de ele ter sido batizado no Rio Jordão, provavelmente ele não retornou imediatamente a Nazaré. Algo aconteceu entre o versículo 13 e o 14 que não está escrito aqui, que nos outros evangelhos a gente vai ver algumas coisas. Depois você pode ver se quiser. Mas ele desenvolve algum ministério, provavelmente na cidade de Cafarnaum, e agora, no versículo 14, a gente vê que ele então regressa. Aliás, no versículo 16, a gente vai ver que ele vai então para Nazaré. Então ele passa, esse versículo 14 e 15 fala do contexto da Galileia, que é a região, provavelmente em Cafarnaum, foi onde ele desenvolveu o seu ministério, ele começou a ganhar notoriedade, como diz aí no versículo 14, a sua fama correu por toda a circunvizinhança, ou seja, a partir provavelmente ali da cidade de Cafarnaum, a sua fama começou a correr por conta do seu ministério, do seu ensino, muito provavelmente por causa do seu ensino, como diz o versículo 15, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O centro do ministério de Jesus, meus irmãos, era o ensino, era a pregação. Muitos vão pensar que o centro do ministério de Jesus eram os milagres, eram as curas, mas não. O versículo 15 aqui nos ajuda a perceber que o que realmente causou notoriedade foi o ministério de ensino que ele tinha nas sinagogas, acompanhado pelos milagres. Os milagres que ele realizava chamavam sim a atenção das pessoas, mas como algo decorrente do seu ensino, ou em paralelo ao seu ensino. Lucas faz questão de começar a descrever o ministério de Jesus, enfatizando justamente o ensino, que esse era o centro do ministério de Jesus. E o discurso é algo que cativa as pessoas até os nossos dias, né? Você pode, Edson, encostar, por gentileza? Nós somos cativados por discursos, né? Somos atraídos por pessoas de boa retórica, pessoas que sabem se expressar com clareza, pessoas que sabem fazer bom uso das palavras, que sabem, por exemplo, contar uma boa história. Nós, seres humanos, somos cativados por gente que fala bem, né? E quando a gente conhece alguém que a gente admira a maneira dessa pessoa falar, dessa pessoa se expressar, a gente logo quer compartilhar com outras pessoas para que outros venham e ouçam também e possam ter essa experiência agradável de ouvir alguém que fala bem, né? Isso aconteceu no tempo de Jesus. E ele ganhava a sua audiência por seu impressionante discurso, com as suas palavras, simplesmente. As pessoas o glorificavam, ou seja, elas reconheciam as suas qualidades e o elogiavam umas para as outras. Por isso a sua fama correu, como diz o versículo 14, e ele era glorificado por todos, como diz aí o versículo 15. Então, depois de passar algum tempo, provavelmente em Cafarnaum, porque não está sendo escrito aqui, não foi escrito no 14 e no 15, não tem o nome da cidade de Cafarnaum, mas depois de passar por lá, ele então vai para Nazaré, e diz o versículo 16, que indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus, como eu falei, não começou o ministério em Nazaré, ele vai para lá, e quando ele chega lá, as pessoas já tinham ouvido falar sobre ele, já tinham ouvido da sua fama. Ele chega ali numa cidade onde ele era muito conhecido. As pessoas o conheciam desde a sua infância. Ele foi educado desde a sua infância na religião judaica. Quando nós tratamos lá do capítulo 2 de Lucas, nós vimos que os pais de Jesus, eles eram altamente comprometidos com a lei de Deus. Eles levaram Jesus para ser circuncidado, eles levaram o sacrifício certinho, de acordo lá, para que, por conta da purificação de Maria, enfim, eles fizeram tudo direitinho como deveria fazer. E certamente,
fazia parte desse compromisso deles com a lei de Deus, o levar Jesus até a sinagoga semanalmente, instruí-lo na lei do Senhor, né? Uma das práticas comuns das famílias judaicas, bem firmadas na religião judaica, era frequentar uma sinagoga nesse período. E ele, juntamente com seus pais, certamente também com seus irmãos, tinham esse costume de ir no sábado à sinagoga. E o que era uma sinagoga? No Antigo Testamento, se você já leu o Antigo Testamento, você vai se lembrar que em nenhum momento é falado sobre sinagoga. Não existe sinagoga no Antigo Testamento. As sinagogas surgiram no período entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, período que a gente chama de interbíblico, cerca de 400 anos. Perdão, não foi nesse período, foi antes disso. Nesse período se consolidou, cresceu, vamos dizer, o movimento das sinagogas. Mas, na verdade, não. Surgiram no período do exílio na Babilônica, quando o povo estava em exílio, longe da sua terra, longe do templo para cultuar a Deus. Lá eles criaram essa maneira de se reunirem, de poderem orar juntos, de poderem ter algum momento de reflexão na lei do Senhor. E isso, quando eles voltaram para a terra deles, eles mantiveram esse hábito de se reunir em pequenos grupos para orar, para ler as Escrituras, para ouvir explicações da lei do Senhor. Eles retornando, eles reconstruíram o templo, eles restauraram a vida religiosa e mantiveram esse sistema das sinagogas. Em cada cidade, então, tinha uma sinagoga. No Novo Testamento, a gente já vê que a sinagoga já era algo comum. Por isso que eu disse, no período dos 400 anos, isso se proliferou, se tornou comum na vida religiosa judaica, essa reunião do povo judeu em sinagogas. E a gente vê que, conforme o evangelho vai avançando, especialmente após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, o evangelho vai chegando, vai alcançando as cidades, e lá vão sendo formadas igrejas, e que carregam, em alguma medida, alguma semelhança com as sinagogas. O propósito acaba sendo o mesmo das igrejas, de se reunirem para oração, de se reunirem para leituras bíblicas, para canções de louvor, especialmente para ouvir instruções da palavra de Deus. Então a gente vê isso no livro de Atos crescendo, não mais recebendo o nome de sinagoga, recebendo o nome de igreja. Eram pequenas comunidades, pequenas reuniões em casas no início. Então, de certa forma, a igreja traz consigo, a formação da igreja traz consigo alguns elementos da sinagoga. E Jesus aqui, ele se dirige exatamente a uma sinagoga. Ao vermos aqui nesse versículo 16, que era costume de Jesus frequentar sinagogas, eu creio que nós temos aqui uma base firme para orientarmos os cristãos a cultivarem o mesmo hábito de frequentar reuniões do povo de Deus. Veja, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, sendo perfeito em seu ser, sendo imagem perfeita do Deus invisível, não negligenciou costumes importantes como este de se reunir semanalmente com aqueles que buscam conhecer a palavra de Deus. É claro que ele tinha críticas terríveis àqueles judeus, e a gente vai ver isso até no final desse texto, mas a reunião em si, com pessoas que querem aprender acerca de Deus, isso é fundamental, e Jesus não negligenciou isso. Ele próprio implantou isso quando ele ressuscita e se faz presente no meio dos seus discípulos, ali no dia do Senhor, anunciando a paz, paz seja convosco, e se alimentando com eles. E aquilo é um encontro, aquilo é uma reunião do povo de Deus. Então, sendo o Senhor, Deus encarnado, ele não negligenciou essas coisas. Jesus, no seu crescimento, ele
ele foi adquirindo conhecimento bíblico no dia a dia, né? Ele não, vamos dizer assim, ele não nasceu com a Bíblia memorizada, né? A Bíblia instalada no seu cérebro. Não, foi no dia a dia, foi nas reuniões das sinagogas, aos sábados, que ele foi aprendendo a ler, foi aprendendo a estudar a palavra, a refletir, a orar, a congregar, tudo que nós precisamos fazer também, né? Então, eis aqui certamente um exemplo. Jesus tinha costume de ir à sinagoga e creio que a gente pode adaptar daí um ensino para nós. Nós precisamos ter esse costume, esse hábito de estar reunido com o povo de Deus para a adoração do Senhor, para ouvir a instrução da palavra de Deus. E diz ainda no versículo 16 que ele se levantou para ler. E então, versículo 17, lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Na estrutura ali da organização da sinagoga, havia essa possibilidade dos homens fazerem uso da palavra para ler um texto bíblico, para trazer alguma instrução a respeito dessa leitura. É basicamente como nós fazemos hoje. E Jesus fez uso frequente dessa oportunidade. Assim como depois os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo também. Todo lugar que ele chegava tinha uma sinagoga, ele ia lá e aproveitava essa oportunidade para poder levar alguma instrução, algum ensinamento sobre Jesus. Então ele aproveitou essa oportunidade, ele se levantou para ler e diz o texto que lhe deram um livro de Isaías. A gente não sabe exatamente se ele pediu o livro de Isaías ou se veio aleatoriamente às mãos dele o livro de Isaías. O fato é que parece que ele escolheu o livro e com o livro nas mãos, ou o rolo, né, era em forma de rolo, ele buscou exatamente o trecho bíblico que ele desejava ler. E esse texto aqui citado e descrito aqui no versículo 18 e 19 é o trecho do capítulo 61, que eu inclusive fiz a leitura no início do culto. É o capítulo 61, versículos 1 e 2 de Isaías. Jesus estava, como eu já mencionei, na Galileia. Galileia é a região ao norte de Israel. E aqui ele está especificamente na cidade de Nazaré, que era uma cidade assim, quase insignificante da região da Galileia. Toda aquela região da Galileia, e provavelmente, especialmente Nazaré, não tinha uma boa fama para os judeus lá do sul. Se você se lembra da narrativa do Evangelho de João, você vai se lembrar no capítulo 1, quando Filipe ele toma conhecimento de Jesus Cristo e ele vai comunicar isso para Natanael. E aí ele diz para Natanael que havia encontrado aquele sobre quem Moisés escreveu, aquele a quem se referem os profetas, e que era Jesus o Nazareno. E aí o que Natanael disse? Natanael disse assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Quer dizer, Nazaré não era uma cidade lá muito bem reputada ali entre os judeus, né? E Jesus está, portanto, numa região de péssima fama, numa cidade de péssima fama. Por que tinha péssima fama? Provavelmente porque eles receberam uma influência muito grande da idolatria e da imoralidade dos povos pagãos ao norte de Israel. E é a esse povo carente e necessitado, esse povo escravizado e cego, é a esse povo que Jesus está falando. Um povo a quem se adequa exatamente essas palavras do versículo 18 e 19. Um povo de gente pobre espiritualmente. Um povo de gente escravizada pelo pecado. Um povo de gente
que está cega para as coisas de Deus, um povo oprimido pelo mal. E é a este povo que Jesus está falando. E ele toma esse trecho de Isaías, exatamente um trecho que proclama uma mensagem de esperança. De esperança a um povo pobre, um povo escravizado, um povo cego. Um trecho que revela aqui um tempo de libertação, de restauração, de boas notícias, através de alguém que nesse texto é dito que é o ungido do Senhor. Uma mensagem adequada à realidade daquele povo especificamente. Em outro texto vai haver uma referência sobre a Galileia, e também baseado em Isaías é dito, o povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Está falando exatamente da Galileia, da região onde ele está. E aí diz o versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Naqueles dias, irmãos, as pessoas não iam à sinagoga portando cada um a sua própria cópia das escrituras, como hoje nós fazemos. Cada um tem uma, né? E às vezes um gosta da Bíblia do outro e vai e compra uma igual, né? Eu comprei uma igual a do Felipe. Não havia essa possibilidade de cada um ter a sua cópia, né? Eles não tinham Bíblia em casa. Era na sinagoga um momento único de as pessoas se exporem ao texto bíblico, poderem ouvir explicações acerca da palavra de Deus. E Jesus, então, depois de ler em pé, é interessante que Lucas descreve o movimento dele, ele leu em pé e aí se assentou. E era costume dos mestres da lei, as pessoas que ensinavam o povo de Deus, ensinarem assentados. É moda ocidental essa coisa de ensinar de pé, né? Eu tenho até o meu banquinho aqui, mas para não ferir muito o costume nosso aqui, eu prego de pé. Mas era costume nesses dias de os mestres, aqueles que ensinavam, fazerem isso de forma sentada. E ele se assentou. E quando ele se assentou, as pessoas imediatamente esperavam que ele explicasse o significado daquela passagem bíblica e fizesse aplicações devidas daquela passagem. Diz o texto que eles olhavam atentamente para Jesus e ele começou a pregação dele dizendo, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa foi a mensagem, foi a proposição do sermão. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus, aquele rapaz de 30 anos de idade, um jovem, que havia crescido entre aquelas pessoas, a quem eles conheciam toda a família, está dizendo que ele é o ungido do Senhor, sobre quem está o seu Espírito, que veio e foi enviado para trazer boas notícias aos pobres, para libertar os cativos, para restaurar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar um tempo de graça, o ano aceitável do Senhor. Esse jovem é tudo isso que ele está dizendo que ele é? Ele é o cumprimento destas coisas? Que reação poderia ter aquele pessoal ao ouvir isto? O versículo 22 diz o seguinte: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José?
esse versículo 22 aí tem um paradoxo. Nós temos aqui duas vertentes de reação misturadas nas mesmas pessoas. A primeira parte do versículo 22 descreve a reação de admiração das pessoas. Todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras que saíam dos seus lábios. Eles se admiravam, uma admiração positiva, vamos dizer assim. Mas a segunda parte do versículo 22 descreve certa incredulidade. Quando eles perguntavam, diz aqui o texto, não é este o filho de José? Isso reflete incredulidade. Mateus, o evangelista Mateus, ele descreve essa cena aqui também e ele faz um acréscimo na reação das pessoas, nas palavras que as pessoas diziam. Mateus escreve assim, que aquelas pessoas estavam dizendo o seguinte, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Mateus traz mais detalhes nesse ponto aqui, de como as pessoas estavam questionando a validade, a veracidade do que Jesus estava dizendo. Ao mesmo tempo que as pessoas se admiravam de tudo que Jesus dizia, especialmente dessa mensagem particular em que ele se identifica como o ungido do Senhor, que é o Cristo, as pessoas de Nazaré também manifestaram incredulidade. Não pode ser, como é que pode? Não, nós conhecemos esse homem. Nós conhecemos ele, a gente viu a mãe dele, a gente conhece o pai dele, a gente viu ele, a gente via ele consertando móveis, construindo móveis. Não pode ser verdade o que ele está dizendo. E Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Certamente ele ouviu essas pessoas falando essas coisas. Ou se não ouviu, ele sabia, sendo ele onisciente, conhecendo os corações. E então ele dá uma resposta, que é uma resposta bem dura. A resposta a gente vê aí do versículo 23 até o versículo 27. Disse-lhes Jesus, sem dúvida citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. O provérbio médico, cura-te a ti mesmo é um deboche, irmãos. Ele está dizendo, olha, vocês vão falar isso para mim. Médico, cura-te a ti mesmo. É um deboche. Jesus disse que eles iriam dizer isso para ele. É mais ou menos o seguinte, você não diz que é capaz de curar, então cure a si mesmo. Mais ou menos o que disseram quando ele estava crucificado. Você não curou tanta gente? Desce daí agora. Eles não acreditavam que Jesus podia ser de fato quem ele estava dizendo que era. Eles não se viam necessitados de Jesus. Eles não acreditavam que precisavam dele. No versículo 24, nós vemos que Jesus admite que é muito difícil para um profeta ser recebido e conhecido como tal na sua própria terra, por seus próprios conterrâneos e familiares, né? Voltando um pouquinho, no final do versículo 23, ele diz que eles iam falar isso para ele, né? Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui. Quer dizer, você não fez um monte de milagre lá, você não mostrou que você é o bambambam aí, faz agora aqui, a gente quer ver. E aí ele prosseguiu dizendo no versículo 24, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Isso só aconteceu em outros momentos. Teve um episódio narrado em João 7, diz o seguinte, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo.
A festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. E olha só, dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. E lhe disseram, deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Eles sabiam que a vida de Jesus estava em risco. Se ele fosse para a Judéia, ele falava, vai lá, você não realiza essas coisas aqui? Você devia se manifestar para todo mundo. É o mesmo tipo de incredulidade que os nazarenos, os seus conterrâneos, estão expressando aqui. E aí é inevitável nós lembrarmos do texto que eu pedi para que fosse lido, em João 1, versículo 11. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E nessa dura fala de Jesus, ele explica o que está acontecendo ali. Toda essa incredulidade por parte dos seus conterrâneos não é novidade, mas é um processo comum, natural, desde sempre, na Escritura Sagrada. E ele faz a citação aqui de duas histórias do Antigo Testamento. Ele cita a história da viúva de Sarepta, de Sidom, e a história de Naamã, o Sírio. A viúva de Sarepta, ela foi atendida pelo profeta Elias, num tempo de profunda fome. Haviam, como diz aqui o Senhor Jesus, muitas viúvas em Israel, mas o Senhor levou Elias para, por intermédio dele, atender a uma viúva estrangeira. A mesma coisa com a história de Naamã. Tinham muitos leprosos em Israel. Mas o Senhor, por meio do profeta Eliseu, leva a cura a um estrangeiro. E esse discurso foi muito duro para eles. Porque Jesus tocou no cerne da questão. Tocou na ferida. Eles não podiam receber a graça de Jesus sem que primeiro eles se vissem como necessitados, como carentes. Eles não podiam receber da parte do Senhor Jesus Cristo qualquer uma destas coisas que lhes estão sendo aqui pregadas nos versículos 18 e 19, eles não podiam receber isto sem que eles se identificassem com estes pobres, cativos e cegos. A humildade, ou seja, o genuíno reconhecimento de fraquezas e debilidades, é um requisito primordial. Jesus curou muita gente, a gente sabe disso. Gente até que era ímpia. Mas as Escrituras elogiam aqueles que se viam como carentes e necessitados, que se reconheciam como pobres, se sentiam oprimidos. E as Escrituras rechaçam aqueles que se consideravam saudáveis e se sentiam seguros. Lembra daquela mulher estrangeira que perturba Jesus ali, que quer uma bênção? Ele fala, não, eu vim para as ovelhas de Israel. Ele, não, mas eu quero a minha bênção. Eu preciso do Senhor. E aí ela fala, não, eu posso comer nem que seja as migalhas que está sendo jogada aqui. E aí o Senhor Jesus elogia a fé daquela mulher. E diz para ela, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Eles se encheram de ira contra Jesus.
e eles expulsaram Jesus. Eles levaram Jesus para, a pontapés, a empurrões, precipitarem ele abaixo. Como eu disse, eles moravam numa cidade que ficava no topo de uma montanha. Eles foram confrontados na sua incredulidade. Eles foram comparados aos israelitas do tempo de Elias e Eliseu, que eram famintos, que eram leprosos, mas que não se viam dessa forma. Por isso não foram atendidos pelo Senhor. A ira deles foi tão grande que eles queriam matar Jesus. Mas aquele não era o momento de Jesus morrer. Ele estava só começando o seu ministério. E aí, de forma sobrenatural ou sobrenaturalmente tranquila, diz o versículo 30 que ele passa por entre os seus haters, seus odiadores, passa por entre eles e se retira. Concluindo, meus irmãos, Jesus não perdeu nada nessa história. Jesus não perdeu nada. Jesus não tinha nenhuma necessidade de ser benquisto, de ser admirado, de ser glorificado. Mas as pessoas daquela cidade, sim, perderam. Eles tinham necessidade de Jesus. E eles perderam por não o reconhecerem como Cristo, como o Salvador do mundo. Não o buscaram com sincero coração para serem curados, para serem perdoados dos seus pecados. E muitos têm da mesma forma rejeitado a Jesus. Mesmo entre os crentes, mesmo entre os membros da igreja, mesmo entre estes que são, entre aspas, de Jesus, o têm rejeitado. Quando nos vemos melhores do que outros, quando nos sentimos orgulhosos pelas nossas próprias virtudes e conquistas, estamos muito longe de receber Jesus e o buscar com todas as nossas forças. Se não percebemos a nossa própria pobreza, se não nos damos conta do poder escravizador do pecado na nossa vida, se não reconhecemos a escuridão que está ao nosso redor, nós estamos muito longe de receber Jesus e receber dele a salvação. Se não acreditamos que Jesus, aquele homem que nasceu naquela cidadezinha lá, nasceu em Belém, uma cidadezinha pequena, cresceu numa cidade paupérrima como Nazaré, se nós não acreditarmos que ele seja o ungido de Deus, sobre quem está o Espírito, que inaugurou um tempo oportuno de salvação, que ele é, de fato, quem veio para nos salvar da nossa condição miserável de pecadores, nós estaremos muito distantes da sua maravilhosa graça. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a continuação do texto do apóstolo João é que a todos quantos o receberam, o Senhor lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Talvez você seja apenas um admirador de Jesus, que se maravilha com os seus ensinamentos, mas tem dificuldade em reconhecer sua divindade, em reconhecer o seu poder. Talvez você se identifique até com os conterrâneos de Jesus, que tem certa familiaridade com Jesus. Jesus já está com você desde a infância, você já conhece muito sobre ele.
mas talvez você não o reconheça como seu Senhor e Salvador. A boa notícia para vocês é que vocês podem se arrepender agora. Que vocês podem agora reconhecer sua miséria, sua pobreza, sua cegueira e buscar ao Senhor para que tenham seus pecados perdoados. Vocês, como todos os outros, precisam se curvar humildemente, clamar pela misericórdia do Senhor. E Ele está disposto a salvar. Ele está disposto a curar, a acolhê-los como filhos. Mas certamente há muitos aqui que já receberam Jesus como Senhor, como Salvador. E a palavra é a seguinte: tem um risco muito grande de nós nos familiarizarmos demais com Jesus e não mais o buscarmos de todo o coração. Por isso, lutemos contra essa tendência e mantenhamos a nossa fé vívida. Lembremos constantemente da nossa miséria, de quem somos nós, da nossa condição decaída, da nossa pobreza. Lembremos de quem nós somos, da nossa miséria, o quanto nós precisamos de Jesus e ao mesmo tempo lembremos de quem é Jesus. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, aquele sobre quem está o Espírito do Senhor, que veio para trazer boas notícias, para trazer libertação, para trazer salvação, restauração. Lembremos disso, meus irmãos, constantemente, para que sejamos constantemente beneficiados por sua graça. Jesus não realizou muitos milagres ali em Nazaré. E certamente, talvez Ele esteja fazendo muito pouco nas nossas vidas, mas não porque Ele não seja poderoso, nem porque Ele tenha nos esquecido, mas porque nós não temos crido nele. Porque não temos reconhecido como aquele de quem nós mais precisamos. O Senhor Jesus apregoou o ano aceitável do Senhor. Esse ano se estende até hoje. É o tempo oportuno de salvação. Que o Senhor, por sua graça, alcance nossos corações. Amém?